Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Consolador. Lembrando que dia 21/7, às 11h30, teremos o nosso grande arraiá, hein? Estão todos convidados. Os prêmios estão ali, vamos ter um bingo aí para ajudar em prol da construção do nosso estacionamento, nas melhorias da casa. Então, toda a contribuição vai ser revertida para isso. Sejam todos bem-vindos, viu? Nossa abertura vai ser com o livro Jesus no Teu Dia a Dia, do Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. O item 65, cuidado com o que pede. A não ser o sofrimento oriundo da invigilância, na atual existência, todo o resto é prova ou expiação, porque necessita passar. Para o seu soerguimento espiritual, cuidado com o que pede. A doença do corpo que o aborrece pode evitar a queda moral, caso gozasse de saúde. A obsessão que irrita pode deixá-lo mais atento quanto aos deveres espirituais. O trabalho contínuo que lhe desagrada pode preservar você de muitas dores. A calúnia que lhe fere o orgulho pode ensiná-lo a ser humilde. Por isso, meu irmão, em suas orações, veja bem o que vai pedir. Não exagere nos pedidos. Nada é para o nosso mal, tudo é para o nosso bem. Se não mudar a realidade, apesar dos esforços, é porque está certo do jeito que está. Pedir é um direito, resignar-se é um dever. Deus sempre ajuda. Então, neste momento, vamos conversar com Deus, com a espiritualidade, com o nosso Mestre Maior Jesus. Quem quiser fechar os olhos, feche. Quem quiser ficar com os olhos abertos, fique. Mas é um momento de cada um, onde nós vamos sintonizar com o plano espiritual aqui presente e agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia encarnados nessa terra abençoada, por mais um dia em que estamos aqui nesta casa de oração buscando amparo, buscando aprendizado, buscando ensinamento. Agradecer ao Mestre Jesus pela paciência conosco no nosso dia a dia, por tudo que deixou por nós, por esse evangelho maravilhoso, redentor. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, onde tantos outros talvez não tenham. Agarrar essa oportunidade e buscar fazer o nosso melhor, com todo o amor e carinho. Pedir ao Senhor Jesus que nos envolva, a espiritualidade que possa envolver a todos que não puderam estar aqui presente. Envolver o nosso irmão Bruno, que vai fazer a explanação do dia, que ele possa ser envolvido espiritualmente, falar sobre seus conhecimentos, mas também junto com a espiritualidade amiga. Que possamos ter um domingo abençoado, que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Que Jesus, nosso amigo e mestre, nos abençoe hoje e sempre. Geralmente, nas casas espíritas, em outras igrejas, em outros locais, falamos muito sobre defeitos, desafios, mas pouco se fala em proporção
sobre nossas qualidades, sobre nossas potencialidades. Muitas vezes, buscamos inspiração e as respostas dos espíritos superiores. Outras religiões vão buscar os santos, deuses. Mas quantas vezes que nós nos esquecemos de recorrer a nós mesmos, ao nosso potencial divino? Jesus, o Divino Mestre, no auge de sua sabedoria, nós encontramos na Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 14, aquela famosa advertência, quando Jesus se comunica com nós. E é importante, quando lermos o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, entendermos aquelas exortações para nós. Senão dá a impressão que Jesus falava para eles daquela época, ou para alguns, Jesus falava conosco, com nós. Eu sou o bom pastor. Nenhuma ovelha se perderá. Jesus conhece a cada um de nós. Em Mateus 5, capítulo 14, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. A profundidade dessa frase. Vós, você, nós. Mas cada um entenda o você. Como Jesus falando com a gente, você é a luz do mundo. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Alguns talvez podemos pensar, vixe, eu sou a luz do mundo. Outros talvez já compreendem, vós sois a luz do mundo. Ele não falava apenas com aquelas pessoas que estavam lhe ouvindo, ele falava com a humanidade. Vós sois a luz do mundo. No versículo seguinte ele vai dizer: é impossível esconder uma cidade edificada em cima de uma montanha. Como que eu vou esconder uma cidade que foi levantada em cima de uma montanha? Essas cidades são as nossas obras. É o bem que fazemos. É impossível escondermos esse bem se for edificado em cima de uma montanha. Mas quantos de nós que nem temos edificado essa casa, ou alguns tentamos levantar essa casa, fazer o bem, mas escondido. Não que é para fazer o bem, para assim vai descer, sabemos que não, mas tímido. Não quero que os outros veem. No versículo seguinte ele vai dizer que não adianta querermos esconder a candeia. A primeira vez que eu li, eu ainda era bem jovenzinho, na época não tinha celular. Acabava a energia em casa, a gente acendia a vela e colocava ela no lugar alto. O que adiantaria eu acender a vela quando acaba a energia elétrica à noite e colocar embaixo da cama? Nada. Concordam comigo? Hoje em dia o celular, ligar a lanterna, o que adianta eu pegar a lanterna e esconder quando tiver tudo escuro? Só que muitos de nós temos feito isso com o quê? Com a nossa luz. Vós sois a luz do mundo. Em outro versículo ele vai dizer: tudo o que eu fiz vós podeis fazer, e muito mais. Vós sois deuses com D minúsculo. Falamos muito sobre nossas dificuldades, sobre os nossos defeitos, sobre orgulho, sobre egoísmo, e precisamos pensar nisso tudo para olhar, compreender, transformar. Para fazer a reforma íntima, eu preciso conhecer. Mas esquecemos de olhar e pensar na nossa luz. Sim, todos nós somos luz. Filhos de Deus, criados simples e ignorantes, do átomo ao arcanjo, que já foi átomo, resposta do Livro dos Espíritos. Então, nesse instante, eu gostaria que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, pensássemos nisso. Eu sou luz. E na sequência a gente se questionar, e cada um questionar apenas a si, porque não sabemos o que passa no coração e na mente dos outros. O que eu tenho feito com a minha luz? O que eu tenho feito com a minha luz? E normalmente nós nos escondemos. Ah, mas quem sou eu para ajudar os outros? Eu não concordo com esse palestrante, não concordo com Jesus. Eu não. Às vezes alguém pode olhar assim: nossa, que legal trabalhar nessa casa.
queria poder atender alguém ali, queria poder ajudar na organização, queria poder dar palestra um dia. Ai, mas quem sou eu? Numa falsa humildade, numa falsa modéstia. Porque a caridade é ação, a caridade é humilde. Como que eu posso fazer para colaborar? Mas muitos de nós fazemos assim, ai, bem que eu queria ajudar tal pessoa. Todos nós aqui temos condições. Quando nos propomos ajudar alguém, o plano espiritual age de tal forma. Quantas e quantas vezes, provavelmente, os bons espíritos, os bons amigos, tentaram nos inspirar a falar com alguém, a dar um exemplo, a fazer o bem. E talvez quantas vezes que a gente, não vou fazer isso. Quem sou eu? Às vezes o plano espiritual fala tal coisa, a gente acha que é coisa da cabeça. Começo do ano passado, estava com alguns amigos numa confraternização e o meu amigo mais próximo estava conversando comigo perto de uma piscina. E aquela coisa, amigo, confraternização, a gente conversava de coisas bacanas. E aí chegou uma mensagem no meu telefone da esposa dele, que não estava presente. Bruno, eu encontrei umas cartas do fulano se despedindo. Eu acho que ele vai fazer besteira, meu Deus. Eu vi a mensagem, continuei a conversa, meu Deus. Comecei a me ligar para o plano maior, pelo menos tentar. Amigos, me inspirem o que fazer. E como que eu vou falar isso, sem contar que a esposa mandou uma mensagem? E conversando com ele, em determinado momento, amigo, você falou que está bem, mas está bem mesmo? Tô bem. Você está pensando em fazer besteira, não está? Ele arregalou os olhos. Ô, meu amigo, conversa comigo. Como que você sabe? Foi nos espíritos? Ele perguntou para mim. Eu pensei, Wi-Fi divino. Ele é um espírito encarnado. Eu não falei nesse negócio. Nossa, você está cada vez mais, aproveitar o momento. E ali ele começou a se abrir, começou a chorar. Eu vou continuar a história, mas, gente, quantas pessoas talvez que convivem com a gente, que está pensando em coisas assim que a gente nem imagina? Porque muitos de nós saímos para trabalhar ou no dia a dia e nos vestimos de um sorriso. Ou de uma tentativa de estou bem. Redes sociais nem precisa falar que todo mundo está bem. Todo mundo passeando, viajando, namorando. Coisa. E quantos de nós talvez que já pensou isso? Estatisticamente, segundo a Organização Mundial de Saúde, todo mundo vai pensar em suicídio pelo menos uma vez na vida. Um outro amigo espírita recentemente falou para mim que estava vindo muitas ideias assim, e ele se culpando. Bruno, mas eu sou espírita, essas ideias estão vindo, deve ser obsessor. Eu falei, pode ser, mas pode ser você. Mas eu sou espírita, mas você é humano. E eu expliquei para ele essa questão, e existem pensamentos raízes quando a gente pensa em suicídio. E eu vou provar para vocês que tem um que eu tenho certeza que todo mundo já teve ou já passou pela cabeça. Por exemplo, quem nunca pensou assim? Que vontade de sumir! Quem nunca pensou isso? Eu queria desaparecer hoje. Se tivesse um buraco. Bruno, mas esse é um pensamento de suicídio? É um pensamento que começa. Imagina. Que vontade de sumir, que vontade de sumir, que vontade de sumir. Some, desaparece. E eu conversando ali com ele, chamando a atenção. E aí a minha esposa chegou, de repente, ela estava ali, mas ela se aproximou de nós. E a minha esposa, palavras dela, eu não tenho o dom da fala, eu não sei falar. É uma simpatia, mas ela não tem, ela é grossa, minha esposa é um amor, você que está assistindo, te amo. E ela se aproximou, a gente não parou a conversa, ela entendeu a conversa. E aí, gente, ela começou a falar de um jeito que eu nunca vi. Batia no meu amigo e respingava em mim. Nossa, caramba! E ela começou a falar. Ela entendendo a situação, é amigo dela também. Fulano, é esse o exemplo que você vai dar para o seu filho? Ele arregalou o olho, até eu. Você vai fugir. Ele tem um filho pequeno. Imagina quando ele crescer
ele vai ter aprendido com o pai, na dificuldade fuja. Ele arregalou mais os olhos ainda, eu também, nossa, que bonito isso. E ela continuou falando, falava, ele se emocionava, eu me emocionava, e eu percebendo ali a espiritualidade agindo. E ele foi mais. O Bruno é seu amigo, imagina como ele vai ficar. Ele olhou para mim assim, você vai me perdoar, Bruno? Eu falei, não, nunca vou te perdoar. Eu estava piorando a situação, não. Mas eu achei tão bonito, porque ela poderia simplesmente ter tido aquela inspiração, não vou falar nada. Ah, deixa eu sair daqui. Não estou dizendo que a gente tem que se meter na conversa dos outros. Mas quantas vezes? Às vezes a gente está ali no ônibus e a pessoa do lado puxa assunto. Ah, eu vou ter que falar com essa pessoa. Às vezes é uma grande oportunidade. E quando nós precisamos pedir ajuda, gente, qualquer um, se nós nos propormos a fazer o bem, para o mal também. Mas a gente já sabe disso. Começa a arquitetar uma traição, um roubo, pegar dinheiro da empresa. Sim, vão ter aqueles espíritos que vão nos inspirar a fazer o mal. Mas o bem, mais ainda. Tem um livro chamado O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier. Espíritos diversos. Tem uma mensagem de Emmanuel, que ele diz uma frase que eu jamais me esquecerei. O mal, por maior impacto que possa causar, tem limites. O mal é limitado. Não nos acontece algo que não possa acontecer. Todavia, o bem não tem limites. Olha que lindo isso. O mal tem limites. O bem não tem. Quando nos propormos a fazer o bem, quando nos permitirmos a brilhar essa luz, e não brilhar no sentido vaidoso, aquela luz mais pura e genuína que todos nós temos. E não é, um dia, quando eu estiver preparado, a gente vai se preparando no caminho. Nenhum de nós iremos virar santos, anjos, espíritos de luz de uma hora para outra. Nenhum de nós. Então sim, vamos cair, vamos errar, vamos fofocar, vamos pensar mal e vamos fazer o bem. Ou não. O que nós temos feito com a nossa luz? Uma das perguntas que eu mais gosto do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro espírita, codificado por Allan Kardec, um professor, um pedagogo. Fez várias perguntas em lugares diferentes, centros espíritas diferentes, comparava as respostas, não aceitava qualquer resposta. E tem uma pergunta a 932. Kardec pergunta mais ou menos assim: por que na Terra a influência dos maus prevalece em cima da influência dos bons? Um pouquinho atual, um pouquinho, talvez. Por que a influência dos maus se sobrepõe à influência dos bons? E a resposta direta dos espíritos, como se fosse um tapa com luva de pelica, com aquelas respostas que a gente precisa ouvir. Por culpa dos bons. Os maus são audaciosos, são intrigantes. Os bons são tímidos. Tadinhos, tadinha é meu. Quando eles quiserem, eles prevalecerão. Olha que resposta profunda. Por culpa dos bons, muitas décadas depois, muitas. Martin Luther King diria algo parecido. O que me incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Os maus são audaciosos e intrigantes. Às vezes eu vejo a habilidade de algumas pessoas para enganar, para dissuadir, persuadir. Às vezes eu vejo cada golpe, a gente vê de WhatsApp, coisas do tipo. Eu já quase caí em alguns golpes. Nossa! Eu penso, que inteligente essas pessoas que fizeram isso. Que pena que estão usando para isso a inteligência. Intrigantes, fazem, acontece. E quantos que tentam fazer o bem e são tímidos? Alguns se orgulham de ser tímidos.
A timidez está muito ligada ao orgulho. Ai, quem sou eu? Ai, eu vou dar palestra. Ai, eu tenho medo de falar em público. Ninguém tem medo de falar em público. Ah, eu tenho. Ninguém tem. Temos medo de falhar em público. É orgulho. Todo mundo aqui já falou em público. Eu nunca falei. Se a gente estiver num shopping com um monte de gente, eu estou falando em público. Alguém que está aqui conversando falou em público. A gente tem medo de falhar em público. É o orgulho. Ai, mas se eu falar isso para aquela pessoa para ajudá-la, e se ela pensar tal coisa de mim? Ah, pelo amor de Deus. Imagina que alguém chega falando para a gente, está pensando em se matar, em abortar, precisando de ajuda. Ah, mas eu tenho vergonha de falar que eu sou espírita. Oh, meu Deus. Tá com vergonha? Fala de outra coisa, dá um livro, chama para vir aqui. Não quer falar de religião? Vê o que a pessoa acredita. Dá um abraço. Os bons são tímidos. Claro que temos muitos que não são. Que ficaram para a história. Outros são anônimos, que fazem, acontece, abraçam, ajudam, olham, falam sem medo. Mas muitos são aqueles bonzinhos, que é o pior tipo. Bonzinho. Aceita a coisa. Não consegue falar não. Está sofrendo e deixa as pessoas fazer a pessoa sofrendo. Ai, mas caridade não é deixar os outros fazer isso. Pelo contrário. Imagina o dia que a pessoa aprender. Chega! Agora não vai fazer mais isso não. Uau. Amor ao próximo como a si mesmo. O que nós temos feito com a nossa luz? Temos silenciado? Temos agido? Ou como que podemos, daqui para frente, a partir de agora, permitirmos que essa luz apareça um pouco mais? O que temos dado ao mundo? Tem uma historinha que eu acho que gosto de contar em palestra. Quando eu era criança, passou uma novela, um seriado, Hilda Furacão. Era novela ou seriado? Ninguém é da minha idade? Uma série. Se eu não me engano, Ana Paula Rosa, se eu não me engano. Era uma série. Isso mesmo. E eu era criança. Eu não vou lembrar a história. Mas eu lembro de uma cena que a Ana Paula Rosa era uma moça bonita, tinha chegado na cidade. As senhoras da cidade não gostaram, as religiosas, porque muita gente estava olhando lá, admirando. E as senhoras, as donas do pudor, as cuidadoras da moral, se reuniram e deram um presente para Ana Paula Rosa, que era Hilda Furacão. Ela abriu ali a porta, recebeu o presente, um laço bonito, um bilhete, e quando ela viu o presente, era esterco, estrume, cocô. Que boas-vindas, hein? Imagina que boas-vindas. E aí eu não me esqueço, porque o que vai acontecer é muito bonito. Passa ali um tempo no seriado e ela devolve o presente. O entregador bate na porta da chefe, aquela mulher abre, devolveu o presente, abre aquela caixa e tem uma linda flor brotando. E um bilhetinho. Obrigado pelo presente. Usei como adubo, plantei uma flor, afinal cada um dá o que tem. Uau! Uau! O que nós temos dado? O que nós temos dado? O que nós temos dado? Aí cada um de nós pensar, porque às vezes a gente está até sorrindo por fora, mas odiando por dentro. O que nós temos dado, gente? A gente com a gente mesmo. Ao longo do dia, da semana, porque é fácil ser espírita aqui dentro. E no dia a dia. Temos dado cocô para os outros. A pessoa olha feio para a gente olha mais feio ainda. Eu tenho dado flores. Tentado. Ah, mas tem um fulano que não gosta de mim. Vibra por ele. Ah, eu ainda não tenho essa evolução. Coloca o nome dele na vibração. Pede para alguém vibrar. O que nós temos dado para as pessoas? Quando falamos em brilhar a nossa luz, não estamos falando para ninguém virar de uma hora para outra no Chico Xavier. Aprendemos com o Espiritismo a importância de buscarmos sermos melhores dia a dia. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje.
convivendo com as nossas dificuldades. Fofoquei de novo, vou tentar parar de fofocar, vou tentar mudar esse pensamento. Estou preguiçoso nisso, não estou naquilo. E me esforçando. E aproveitando as oportunidades de ser luz na vida das pessoas. Eu fiz essa palestra numa outra casa espírita. E durante a semana, uma pessoa que assistiu mandou uma mensagem para mim, conseguiu meu contato. Eu não a conhecia, ela falou assim para mim: Bruno, aquela palestra mexeu muito comigo. Eu sou funcionária pública, eu trabalho atendendo pessoas. Bruno, as pessoas são muito chatas, ela falou assim. Eu lembrei do Freud falando da projeção, que nós projetamos no outro. Pois é, Bruno. E normalmente, quando a pessoa vem de cara fechada, eu fico mais cara fechada ainda. Mas quando vem alguém alegrinho, eu também fico com a cara fechada. Eu me sentia meio poderosa de estar ali atendendo. Eu comecei a perceber que eu não estava dando o meu melhor. Não vou te falar que eu já estou conseguindo. Mas eu consegui sorrir lá para uma pessoa ontem. Eu pensei, que legal. Que progresso. O Bruno, ela sorriu para uma pessoa. Que legal. Que começo. Talvez vai sorrir de novo para outra, para outra. Talvez no começo não é natural. Lembre de uma historinha de Chico Xavier que está num livro chamado O Cisco de Francisco. Lá no centro espírita que o Chico trabalhava, um dos frequentadores chegou para o Chico e falou: Chico, olha lá a fulana ali, ó. Aquela fulana nem precisava estar aqui. Ela é muito metida. Olha como ela fala com as pessoas. E a mulher falava: oi, meu irmão, tudo bem com você? Chico, ela não é assim. O Chico, com a sabedoria dele, falou assim: mas ela está treinando. Ela está treinando. Um dia ela vai ser assim. Olha que bonito. Às vezes a gente pode ver alguém fazendo isso, sei lá, o maridão, a esposa, você vê assim. Ainda bem que minha esposa não está aqui. Oh, meu Deus. Mas está treinando. E a brincadeira não é ser para os outros, é termos a clareza para nós. 2 semanas atrás eu conversava com uma amiga minha, evangélica, pastora, ela prega, e ela falava da dificuldade. Ela mora na Bahia, numa cidade do interior. Ela: Bruno, a minha cidade, se para um carro na frente da minha casa que a gente não conhece, o povo já fala mal. Não sei se fala mesmo, é coisa da cabeça dela, talvez sim, enfim, talvez fale. E ela falou: Bruno, eu não sei se você passa por isso, você se preocupa muito com a opinião dos outros sobre sua conduta? E eu falei para ela: hoje não, já teve fase que sim. Hoje eu me preocupo com algo, com a consciência, com Jesus. Bruno, eu ainda me preocupo muito, porque eu prego. E ela foi explicando. E eu lembrei para ela, a gente conversando, eu falei assim: você conhece a história da samaritana? E ela conhecia muito melhor que eu. Ela começou a contar, dar detalhes, meu Deus, eu nem sabia desses detalhes. E eu falei para ela: pois é, mas olha que interessante, Jesus não podia falar com a samaritana. Jesus seria julgado, e ele deixou de falar? Não, Bruno. Porque ela estava se questionando, ela estava começando a gostar de uma pessoa que não é da religião dela, às vezes ela tinha amigos de outras religiões. Não pode ter amigo? Mas o povo fala, Bruno. E eu vi a dor dela, uma dor real. Mas você se preocupa com o povo, com Jesus? Com os dois. Não, tá bom. Estou sendo sincero. E ali eu conversando com ela, tentando plantar essa sementinha de amiga. As pessoas sempre vão falar, mas você serve a quem? Jesus. Jesus pensaria 2 vezes em conversar com uma meretriz, se precisasse? Não, Bruno. Ele conversou com o cobrador de impostos, com o rico, com o pobre, com o simples, com a pessoa saudável, saltitante, com a pessoa adoentada. Ele se fez presente. Ontem eu vi na internet a matéria de um traficante evangélico que está proibido, mandou fechar as igrejas católicas, não sei se vocês viram, na favela dele. Já tinha mandado fechar os terreiros. E eu fiquei imaginando, gente, esse traficante não entende Jesus. Como se Jesus tivesse mandado todo mundo seguir, ficar numa igreja. Jesus que permitia e convidava todos a estarem juntos, sem fazer distinção.
Aliás, quantos de nós que compreendemos Jesus? Muitos de nós que estamos aprendendo com o Espiritismo, que já estamos aqui há mais tempo, muitos viemos de outras religiões cristãs, outros talvez não. Mas às vezes trazemos coisas de outras religiões e tentamos encaixar no Espiritismo. Eu vejo às vezes muito forte a ideia de pecado, de céu, de inferno, e o Espiritismo é tão libertador, nos convidando constantemente a sermos melhores, a fazermos o bem, a revivenciar o cristianismo primitivo. Vós sois a luz do mundo. Pensando nisso tudo, como que a gente pode tentar exercitar um pouco mais dessa luz que Jesus nos convidou no nosso dia a dia? Talvez hoje, chegando em casa, como que eu posso? Talvez daqui a pouco, saindo, como que eu posso? Durante a semana, como que eu posso permitir ser luz? Seja luz na vida dos outros. Olha que bonito isso, é um convite do Cristo. Podemos ser luz na vida de quem está precisando de alguma coisa material, mas quantas pessoas que têm tudo material, mas precisa de outras coisas? Quando eu era jovenzinho, eu também achava que gente rica não tinha problema. Ingenuidade de adolescente, criança, sei lá. Eu lembro uma vez que um dono de um prédio em Alphaville pediu para conversar comigo, falando que pensava em se matar toda semana. E ali eu pensei, nossa, ele tem tudo material. É humano. Às vezes, alguém que está melhor do que a gente precisa da nossa ajuda. Tem um livro do Chico Xavier de historinhas pequeninas, não lembro agora o nome, mas tem uma passagem que diz mais ou menos assim. O pai estava com o filho, fazendo trabalho na casa de alguém, voltando para casa, o filho acompanhando o pai, ele viu um amigo em comum, o pai, olá fulano, e a criança olhando, o pai conversando com o amigo, e o amigo do pai estava muito triste, dizendo que tinha conseguido finalmente uma casinha para morar, mas que ele estava triste porque não tinha cortinas, não conseguia dormir, de manhã acordava com a luz com a luz. E aí o pai do menininho pegou e falou assim, amigo, hoje eu ganhei um dinheirinho, compra a cortina para sua casa. E deu para o amigo. Porque ele entendeu que era importante para o amigo dormir um pouco mais pelo horário que ele trabalhava. E o amigo ficou muito feliz, obrigado. Vai ajudar muito. E foi comprar a cortina. Aí aquela criança não entendeu nada. Pai, por que você fez isso? Trabalhou o dia inteiro. Por que você deu esse dinheiro para comprar a cortina? Na nossa casa não tem nem janelas, pai. Eles não tinham nem janela. Filho, é porque o amigo do papai precisava muito. A gente pode acordar a qualquer horário, ele não precisava. Olha que historinha singela. Nós vamos fazer caridade só quando estiver sobrando? Imagina que encontremos alguém que está precisando muito de algo. Eu queria ajudar, mas eu preciso pagar o gás hoje. Eu não estou dizendo que é para a gente sair por aí dando o que temos. É só para a gente questionar um dia que a gente está mal, está para baixo. É um barato quando isso acontece. A gente está mal, estamos lá com os nossos problemas e aí vem alguém passando por algo. Às vezes pior, às vezes não. Mas querendo ser ouvido. A gente vai fazer o quê? Não, hoje eu estou mal, hoje eu não vou falar com você. Hoje eu estou mal, hoje eu não vou dar passe. Hoje eu não vou fazer palestra. Claro que o trabalho no bem é um compromisso para a gente buscar estar cada vez melhor. Hoje eu vou dar passe, eu vou cuidar dos meus pensamentos, com o que eu vou fazer. Mas por que a gente não pode ser assim o tempo todo? Na prática, não vamos conseguir ainda, porque estamos caminhando. Os discípulos do Cristo na Santa Ceia falharam, mas continuaram. A questão não é ser perfeito, é ser melhor dia a dia. Falando nos discípulos do Cristo, vários deles conseguiram ser luz na vida dos outros. Judas tentou ser luz. Judas, muito
incompreendido ao longo dos séculos. Vou citar 2 livros do Chico Xavier. Quem nunca leu, leia, recomendo, maravilhosos. Os 2 psicografados pelo Chico Xavier e os 2 de autoria de Humberto de Campos, um famoso escritor brasileiro, que já no plano espiritual psicografou. O primeiro livro chama-se Boa Nova. É um livro onde Humberto de Campos conta passagens do Evangelho, algumas estão na Bíblia, outras não, ele aprofunda, lindo. Um dos últimos capítulos ele conta como foi o desligamento de Maria. E o outro livro, Reportagens de Além-Túmulo. No livro Boa Nova tem um capítulo sobre Judas. E ele mostra ali uma conversa de Judas e Tiago, e ele tenta mostrar pra gente que Judas não era mau. Judas foi aquela pessoa que errou tentando acertar. Porque às vezes achamos que estamos fazendo bem e estamos atrapalhando. Nossa, não é fácil, né? Ele tinha tanta certeza de Jesus, Judas, acreditava tanto, só que ele achava que Jesus estava demorando demais. Ele acreditava que Jesus era o Messias. Mas na cabeça de Judas, o Messias tinha que governar o mundo como político. E ele pensou assim, eu vou apressar as coisas. Vão prender Jesus, eu vou conseguir uma situação aqui, depois eu mando libertar Jesus. Tanto que quando ele viu Jesus preso, crucificado, ele se enforca. Judas se suicidou. E é curioso que ao longo dos séculos, teve uma tradição que se passou de boca em boca. No Espiritismo tem livro, mensagem que fala disso, mas sempre existiu uma tradição dizendo que Jesus, depois da cruz, antes de ir para o plano maior, ele foi às trevas consolar Judas. Olha, sempre existiu. Tem até uma oração que diz, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus. Mas sempre existiu essa ideia que Jesus foi até Judas. Tem um poema de Maria Dolores, chamado Amor e Perdão. Maria Dolores foi uma poetisa. E ela fala de uma conversa de Jesus com Maria Madalena, no momento da ressurreição, e tem uma passagem que Jesus diz para ela, que ele foi buscar Judas. Ele diz mais ou menos assim, via nesse alguém um amado companheiro, em crise de tristeza e de loucura, fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei em abalá-lo e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Olha que bonito. Encontrei um amigo, crise de loucura, louco, já nem me reconhecia, e Jesus fez questão de fazer ele adormecer. Ele se suicidou, Judas. Jesus não levou ele para o plano maior. Em um outro livro chamado Reportagens de Além-Túmulo, Humberto de Campos, escritor, ele conta que estava em espírito em Jerusalém quando... Alguém já leu esse livro aqui? Levanta a mão só para ter uma noção. Ninguém leu, o que eu vou falar é novidade. Que legal. Que legal. Humberto de Campos está lá em Jerusalém e uma pessoa chega até ele e fala, está vendo aquele espírito ali? Tinha um espírito, numa postura bonita, observando Jerusalém. Daí a pessoa fala, é Judas, o discípulo do Cristo. Daí Humberto de Campos, eu vou conversar com ele. Humberto de Campos se aproxima de Judas. É você Judas, o filho de Iscariotes, que o mundo lembra como o discípulo que traiu Jesus? Sim, sou eu mesmo. E começa ali uma entrevista de Humberto de Campos com Judas. Judas, isso no século passado, já resgatado o que ele tinha feito, já um espírito de escol, começam a conversar. Judas conta para Humberto de Campos que as pessoas não compreendem qual era o objetivo dele, que ele acreditava em Jesus. Ele conta a questão política, porque tem gente que acha que ele traiu Jesus por maldade. Mas ele sabe que ele cometeu um erro, se suicidou.
Ele vai comentar que ele reencarnaria várias vezes seguidas como cristão, e que ele espiaria, ele aprenderia. Aos poucos ele ia permitindo brilhar essa luz, não de uma hora para outra. Estamos falando de um discípulo de Jesus. Humberto pergunta se quando as pessoas malham Judas, chegam essas energias até ele. Ele falou, hoje não mais, porque eu me redimi. Alguns séculos atrás, eu finalizei essas reencarnações sucessivas, quando reencarnei na França e morri numa fogueira inquisitorial. Para quem não sabe, Judas vendeu Jesus por algumas moedas. Ele reencarnaria como Joana d'Arc, santa para muitos católicos. Eu reli algumas obras de Joana d'Arc recentemente, até para fazer uma palestra sobre Judas que eu fiz. E não sabia como que a sua figura impacta até hoje. Ela é a patrona da França. Napoleão Bonaparte usava Joana d'Arc o tempo todo. Ela foi uma donzela, adolescente, mulher, já à frente de um exército. As vozes lhe inspiravam. Ela ajudou a França a vencer algumas batalhas sem nunca matar ninguém, nem pegar em espada. Uma mediunidade incrível. Tem um livro de Leon Denis, Joana d'Arc a médium, o filósofo Leon Denis. Joana d'Arc era a mentora de Leon Denis. E Leon Denis vai contar, citando alguns biógrafos da Joana d'Arc, que depois de vencer várias batalhas, imagina os generais franceses, a raiva que tinham dessa donzela, porque eles eram generais e uma adolescente estava liderando os exércitos. Foi apenas ela parar de ganhar algumas batalhas, os próprios franceses traíram Joana d'Arc, assim como Judas traiu Jesus. Os franceses venderam Joana d'Arc, dessa vez não por 30 moedas, por muitas moedas para os ingleses. O Judas vai falar ali para Humberto de Campos que naquela encarnação, na fogueira inquisitorial, ele encerrava o ciclo e passava exatamente pelo que ele havia feito passar. Foi traída, foi vendida. A fogueira era gigantesca, narram os biógrafos, para servir de exemplo. Leon Denis pergunta para Joana d'Arc, você sentiu a dor toda das queimaduras? Ah, não. Quando começou, eu estava tão extasiada, com tantos espíritos iluminados junto a mim, que o meu corpo foi desligado. E ali eu encerrava aquele ciclo. E mais que isso, ela ficou como exemplo de uma cristã. Ela estava na guerra e ela auxiliava, curava, ouvia as vozes. Foi condenada como bruxa, como herege. E depois, somente no começo do século passado, o XX, somente no começo do século XX, é que a igreja pediu perdão e fez ela virar santa. Porque ela havia morrido na fogueira por causa das vozes dos espíritos superiores. E Judas muito tranquilamente conversa ali com Humberto de Campos. E ali a gente percebe a perfeição da vida. E o que fazes aqui? Eu gosto de remontar a esses locais para rememorar tudo o que foi feito e para pensar no que podemos fazer daqui para frente. Judas errou. Judas falhou. Mas ele reparou. Ele se permitiu ser luz. Encarnação a encarnação. Dia a dia. Hoje é um espírito de escola. Amparando, iluminando. Antes de encerrar, quero lembrar mais uma historinha que o Divaldo Franco conta. Eu vou resumir a história. Divaldo Franco conta que em 2019, para quem não conhece Divaldo, é um palestrante espírita, tem mais de 90 anos, se eu não me engano, 97, se eu não me engano. Maravilhoso. Em 2019 ele voltou para a África do Sul. Fazia tempo que ele não ia para a África do Sul. Uma família de anfitriãos, uma família rica, pagou o hotel para ele. Eram espíritas essa família. O Divaldo conta que um dia, indo tomar café no hotel,
E é curioso que a África do Sul passou pelo Apartheid, mas o Divaldo vai dizer que todos os hóspedes eram brancos e eram negros apenas os funcionários. Que a Joana de Anjos, a sua mentora, aparece para ele e fala assim: Divaldo, tá vendo aquele garçom? E apontou um garçom negro, forte, cara fechada. Divaldo, dá um abraço nele. E o Divaldo sempre contou isso em palestras. Ele fala que ele não gosta de abraçar. Mas não gosta porque ele aprendeu com o pai dele, que homem não abraçava, até hoje é difícil. Claro que ele abraça. Agora imagina o espírito falando, abraça aquele negão fortão lá, não sei o quê. E ele falou que chegou a pensar em não abraçar. Imagina o seu mentor falando, abraça o fulano ali. O que a pessoa vai pensar? E ele contou, eu pensei em não abraçar. Porque eu não sou obrigado a fazer tudo que ela fala. Mas ele tem a consciência. Eu vi ele contando isso pessoalmente em 2019. E ele tinha acabado de voltar de lá. Daí ele falou, o garçom estava do outro lado. Que ele foi até o garçom, tentou falar no inglês, Divaldo não é fluente, mas consegue. Posso te dar um abraço? Ele abraçou o garçom. Você poderia, por favor, atender a gente está ali, ó. Posso. Foi lá. Atendeu a família, um dia, no outro dia. O Divaldo comenta que não gosta de tomar leite. Daí no quarto dia, o Divaldo estava mal do estômago e não foi tomar café. Aí, quem que foi lá no quarto do Divaldo? O garçom. Monsieur Franco! Olá! Eu vi que você não foi, eu vim até você e trouxe leite! Ai, meu Deus. Mas como eu vou falar que não, né? Pode entrar! E ele percebeu que o garçom queria conversar. Mr. Franco, posso contar uma coisa? Pode. Eu nunca fui abraçado na vida. Nunca. Meus pais morreram muito cedo. Eu fui o pai dos meus irmãos. Tenho 7 irmãos. Nunca ninguém me abraçou. O que você fez comigo alguns dias atrás foi tão impactante. Eu tenho que te agradecer pelo seu abraço. Mas eu tenho que ser honesto e contar uma coisa para você, Divaldo. Eu estava pensando em me matar. Naquele dia eu ia me matar, Divaldo. Eu vim trabalhar ainda, não sei porquê. Eu estou casado, mas eu estou com câncer na próstata. Eu não consigo mais ser homem para minha esposa. E um homem que não consegue ser homem. Mas o seu abraço mexeu tanto comigo que eu percebi que eu não precisava me matar. Que eu podia começar a viver. Nessa hora o Divaldo chorava. E ele pensou simplesmente o seguinte: imagina se eu não abraçasse. Resumindo a história, no dia o Divaldo conversou com ele, falou que era espírita, deixou uns livros em inglês traduzido, perguntou a religião do rapaz, pediu para os amigos, que eram ricos, pagar o tratamento, os amigos aceitaram. E no dia de ir embora, quando o Divaldo já estava entrando no carro para ir embora, estava de férias, de folga, o garçom, ele veio correndo, Mr. Franco, o Divaldo olhou, se abraçaram. Isso que eu estou contando em 2019. Daí o Divaldo falou, daí o rapaz falou assim, você está embora? Sim, foi um prazer. Eu vou contar exatamente como o Divaldo contou. Mr. Franco, nós iremos nos encontrar um dia. O Divaldo olhou para ele. Sim, com certeza, com certeza. E ali pra gente o Divaldo comentou que provavelmente não seria encarnado, porque era um câncer grave. Só que recentemente eu vi no YouTube uma palestra de Divaldo falando que voltou lá e ele se curou. Se tornou um trabalhador espírita. E está lá fazendo a parte dele. Um diagnóstico não é uma história fatal e final. Mesmo se os médicos dizerem. Imagina se ele não tivesse abraçado. Que possamos abraçar mais. Que possamos sorrir mais. Nem que for sorrir com os olhos. Que possamos perdoar mais. Que possamos não esquecer dos amigos. Olha a energia deliciosa que está aqui graças ao plano maior. Aproveitar esse momento em conexão com os nossos mentores.
Nós somos luzes. E para encerrar, que deu horário, eu vou tentar recitar aquele poema inteiro. É um poema lindo. Ele se passa quando Jesus já havia sido crucificado. Ele foi enterrado no túmulo e ele aparece para Maria Madalena pela primeira vez. O poema é de Maria Dolores e ele é mais ou menos assim. A Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto, tinha o peito amargurado e enternecido. O sol reaparecia resplendente, as névoas da manhã fundiam-se no ar, na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em prantos ela arguia: por quê? Por quê, Senhor? Tanta saudade, tanta dor, toda a felicidade que eu sentia, jaz aqui sepultada, transformou-se em abílio ensambrinada, no ermo deste pouso derradeiro. Mas nisso ela viu alguém. Seria o jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado. A encontrar em paz o coração cansado, ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se, quis beijar seus pés. Maria, por quem és? Não me toques, porquanto ainda não fui ao Pai envolver-me em luz. Madalena, surpreendida, indagou logo em seguida: Mas, Senhor, onde estivestes? Em que jardins celestes encontraste o descanso necessário, que vem de Deus, em ondas de paz completa? Perdoa a minha pergunta indiscreta. Dói-me pensar na angústia do Calvário. Padeço-me, revolto-me, mas não venço a mágoa de lembrar-te do sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem sequer me elevei um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue encontrar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, eu desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, eu escutei os gritos de aflição de alguém que eu muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a estrela sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui a sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, perguntou a Madalena, quem que é esse amigo que te fez descer antes de subir à luz do Pai? Jesus respondeu em voz serena e calma: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a excelsa alegria, a luz do sol do mesmo Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e fui às trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Maria Dolores. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre, e que jamais esqueçamos os amigos. Bom dia, gratidão.